Você já deve ter visto falar que dentro do processo de autoconhecimento e de aprofundamento na espiritualidade, uma das principais práticas é a harmonização com o silêncio através da aquietação da mente e a prática da atenção plena com foco no aqui e agora. Mas a realidade é que muitas pessoas têm muita dificuldade em praticar esses exercícios e acabam não conseguindo aquietar sua mente por conta do excesso de barulho e, consequentemente, não conseguem colocar o foco no aqui e agora, se distanciando da realidade. Hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês uma chave essencial para o processo de autoconhecimento que vai esclarecer o porquê que você tem dificuldade de manter essas práticas na sua vida diária. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Gregory Marchiori, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e esse é mais um episódio do Autoconhecimento na Prática. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma chave essencial que abre as portas de entrada para o processo de autoconhecimento e que esclarece o motivo das pessoas carregarem dificuldades em sustentarem práticas de autoconhecimento mais profundas e essenciais. E a chave que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, como um primeiro estágio desse processo e que sem o qual as pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade em sustentar essas práticas, é o tratamento dos seus processos psicoemocionais e o processo de integração da sua personalidade. Em resumo, aquilo que a gente faz em psicoterapia. O que eu quero dizer com tudo isso? Bom, vamos lá. Pensa o seguinte comigo. Você, por algum motivo, entrou no processo de autoconhecimento, seja por interesse, seja porque você caiu num processo de autoconhecimento de uma forma muito espontânea, como foi o meu caso, ou você ouviu falar, ou você se interessou, enfim, você entrou num processo de autoconhecimento e aí você foi ler que para você conseguir se aprofundar nesse processo de autoconhecimento e de espiritualidade, você precisa praticar a meditação para aquietar sua mente, se harmonizar com o silêncio e colocar sua mente no aqui e agora. Mas aí quando você vai colocar essas práticas em ação, você tem muita dificuldade. Você percebe que você não consegue sentar para meditar, porque quando você senta para meditar, você tem muito barulho mental, muitas vozes, você tem aquela névoa mental que impede você de conseguir se harmonizar com o silêncio. Aí você tenta lutar contra aqueles pensamentos, você tenta parar sua mente, você tenta brigar com aquilo para que você se harmonize com o silêncio, mas sem resultado e sem sucesso. E aí você vai tentar então colocar a tua atenção plena no momento presente, no teu dia a dia, nas tuas horas de vigília. E aí você vai comer alguma coisa, você tenta colocar aquela atenção naquilo que você está fazendo, mas aí quando você menos espera, você já se dispersou, você já começou a pensar em outra coisa, no seu chefe, na sua esposa, no seu filho, no seu trabalho, ou em qualquer alguma outra coisa que acaba te dissociando daquele momento presente. E aí você se irrita e começa a perceber que você não consegue se reconectar, que você não consegue manter a sua presença porque a tua mente é muito barulhenta. E aí quando você percebe que você não consegue, que você tem muita dificuldade, você acaba se irritando, muitas vezes acaba desistindo ou não consegue compreender o porquê que tanta gente faz isso, mas você não consegue. E o que eu gostaria de trazer aqui para você como perspectiva é o seguinte: perceba, você não está conseguindo aquietar a sua mente e colocar o seu foco no momento presente porque a sua própria mente está inquieta. Ela está muito barulhenta, com muitas vozes, com muita ansiedade, com muita preocupação, muitas vezes com angústia, com conflitos, mil e uma fantasias e pensamentos que surgem na sua cabeça, fazendo com que você não consiga aquietar e não consiga focar. Mas a pergunta é, o porquê que a sua mente está barulhenta? Essa é a primeira questão que deve ser feita. E a resposta para essa questão estão nos aspectos psicoemocionais. A sua mente só está barulhenta porque dentro de você, em seu subconsciente, existem conflitos, questões não resolvidas, traumas muitas vezes não elaborados, bloqueios de todos os tipos, dores profundas que não foram ressignificadas, muitas vezes um passado que não foi visto, reconhecido, acolhido, perdoado, que está batendo em sua porta, esperando para que você atenda e aquilo possa se resolver. Muitas vezes questões com os seus pais ou pessoas que compunham o seu círculo familiar e social na primeira infância, ao longo da sua vida, que acabaram de certa forma te machucando. Muitas vezes traumas que você foi experimentando tanto na fase inicial quanto na sua infância e adolescência. Relacionamentos que você foi muitas vezes caindo e repetindo e acabou gerando dores.
feridas abertas, mágoas, ressentimentos, conflitos, desarmonias de todos os tipos, e todo esse conjunto psicoemocional não resolvido, não elaborado, não perdoado, não ressignificado, não aceito, acaba em âmbito superficial se expressando como um agito mental. Vozes o tempo todo na sua cabeça, pensamento de todos os tipos desconexos que você não entende, conflitos, angústias, ansiedades. E aí no dia a dia, talvez na correria, você não perceba tudo isso, porque você não está olhando diretamente para isso, mas quando você decide fazer essas práticas de sentar para meditar e aquietar a tua mente, é o momento então que você, quando fecha os olhos, fica só com você, e é o momento então que vai vir à tona tudo isso. Quando você está ali na rotina, no dia a dia, trabalhando, falando com as pessoas, você está distraído de seus processos mentais e está com o foco nas pessoas, nas coisas, né? Você tem pensamentos ali desorganizados, mas teu foco está muito mais às vezes nas pessoas, nas coisas, e você não olha muito para essas questões. Mas quando você vai fazer essas práticas de fechar os olhos, sentar para meditar, para aquietar sua mente e entrar em contato com o que está ali dentro da sua mente, é o momento então que você vai entrar em contato com o que está ali. E aí você vai perceber um agito, uma ansiedade, uma série de movimentos que perturbam a sua atenção e que fazem com que você não consiga sustentá-la. E aí quando você vai colocar o seu foco no momento presente, você também percebe que os pensamentos te tiram, te dissociam da realidade. E aí você se percebe com uma certa inabilidade e incapacidade de manter essas práticas mais profundas, mas você quer muito entrar nesse processo de autoconhecimento porque você ouviu falar que precisa aquietar sua mente, parar esse processo mental e colocar o foco no momento presente, porque só assim você vai se reconectar. A realidade e a verdade de tudo isso é que essas práticas sim são indispensáveis e fazem parte do processo de autoconhecimento. Mas perceba que antes de você conseguir sustentar essas práticas, de aquietar sua mente e de conseguir colocar o foco no momento presente e também outras práticas mais profundas, você vai precisar trabalhar para que essa mente agitada seja equalizada e que depois de equalizada ela esteja capacitada para conseguir se equalizar com o silêncio e com o foco no aqui e agora. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que antes de você conseguir sustentar essas práticas, você precisa entender que existe um estágio anterior, um estágio inicial no seu processo de autoconhecimento, que é esse trabalho em tratar suas feridas emocionais, a resolver os seus conflitos, a desbloquear esses bloqueios que você carrega, a desfazer essas crenças limitantes que acabam enviesando as suas perspectivas, a fazer as pazes com o seu passado, tanto na forma dos seus pais, da sua família, das pessoas que te machucaram, nos eventos, nos percalços que a existência trouxe para você, a se autoaceitar, conseguir acolher a sua criança ferida e se harmonizar consigo mesmo. E depois que você conseguiu se harmonizar com o seu passado, se harmonizar consigo mesmo, se aceitar e desenvolver um senso de valor próprio e de amor para consigo mesmo, aí muito naturalmente e como consequência a sua mente mais externa vai se tornar menos agitada, mais pacífica, mais harmônica. E aí, colocar o foco no momento presente vai ser muito mais natural. Sentar para meditar vai ficar muito mais tranquilo. E aí você percebe que na verdade você, naturalmente, em essência, já é uma pessoa focada e uma pessoa em silêncio. Você só perdeu a sua capacidade de focar no momento presente, se desconectou da realidade, se desconectou de si mesmo por conta de todo esse agito que veio a partir das suas dores, dos seus traumas, dos seus conflitos e de todo esse conjunto psicoemocional que foi criado e desenvolvido ao longo dos anos. E agora eu gostaria de trazer para vocês esse mesmo processo através de uma nova perspectiva para que ainda fique mais fácil de ser entendido. Imagina o seguinte: o processo de autoconhecimento e de aprofundamento na espiritualidade, como todos vocês já sabem, é um caminho de jornada interior, onde você vai trilhar um caminho interior rumo a si mesmo, onde mais cedo ou mais tarde vai desembocar na sua mais profunda essência. Mas perceba, esse é um caminho interior, de aprofundamento em si mesmo, onde cada vez mais você vai se aprofundando dentro de si mesmo, até que você desemboque em sua essência e consiga se reconectar consigo mesmo. Mas esse processo de você trilhar uma jornada interior rumo a si mesmo começa do âmbito mais externo, que é onde você já está, para o âmbito mais interno.
E o âmbito mais externo, que é onde você já está, é nessa mente agitada, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas emoções, com seus sonhos, com suas projeções, com seu passado, com seu futuro, todos esses processos mentais, as suas identificações, as suas máscaras, as coisas que te incomodam, o seu ego, toda essa dimensão mais externa da sua personalidade, mais superficial, que é o seu campo onde você já está. É a partir daí que você vai iniciar a sua jornada interior, rumo a si mesmo, saindo desse processo e entrando em processos cada vez mais profundos, em aspectos cada vez mais profundos. Mas, quando você começa a trilhar essa jornada para dentro, a primeira coisa que você vai se deparar nessa jornada são justamente com esses aspectos psicoemocionais, porque eles compõem esse âmbito mais superficial. Quando você começa a entrar em contato consigo mesmo, em um âmbito mais profundo, num primeiro estágio, você começa a entrar em contato com a sua sombra, com a sua escuridão, que diz respeito a aspectos de si mesmo que você desconhece, que você reprimiu, que você negou, feridas emocionais do passado, a origem dos seus conflitos, dos seus bloqueios, das suas crenças limitantes, da sua criança ferida. Todo esse conjunto psicoemocional está gravado em seu subconsciente e quando você entrar em contato consigo mesmo, num primeiro momento, é com isso que você vai dar de cara. É com isso que você vai se deparar. Porém, essa jornada segue adiante, rumo a si mesmo, num aprofundamento cada vez maior, onde você vai ter que ir além desses aspectos, se você quiser seguir jornada e dar sequência ao seu aprofundamento. Mas o problema é que se você não olhar para esses aspectos, você vai ficar preso neles e não vai conseguir seguir seu aprofundamento e nem dar sequência ao seu processo de espiritualidade, de expansão e de autoconhecimento. Porque você vai ficar preso e paralisado diante desse muro que você vai se deparar, que é o seu mundo psicoemocional. E para isso você vai precisar realizar um trabalho de ressignificação, de tratamento desses aspectos, para que eles sejam ressignificados, transformados, e aí você possa então seguir jornada e se aprofundar cada vez mais em processos cada vez mais profundos. E essas práticas mais profundas de autoconhecimento, elas nascem quando você atravessa esse vale de escuridão e consegue então sustentar uma mente mais plena, mais harmônica, mais tranquila e consequentemente o foco no momento presente, bem como também outras práticas espirituais mais profundas. Mas para isso é preciso primeiro realizar um trabalho psicoterapêutico, um trabalho de tratar essas feridas. E agora eu quero trazer uma metáfora que vai esclarecer muito melhor tudo isso que eu estou querendo dizer. Seguindo essa linha de raciocínio de que o caminho de autoconhecimento é um caminho de jornada interior, imagine que esse caminho ele é representado por uma longa estrada. Essa estrada que você começa a trilhar de autoconhecimento, ela parte de onde você já está, num lugar conhecido. Você olha ali, tem uma casa que você conhece, tem um vilarejo que você conhece, ali tem um rio que você já conhece, as pessoas que estão ali você conhece, ou seja, é o seu mundo conhecido, que é a parte mais externa, onde você já está, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, suas dores ali mais superficiais. É um mundo conhecido, né? Onde você tem referências. Porém, você decide seguir essa jornada porque você entende que você deve se aprofundar. Então você segue caminhando nessa estrada, você caminha por horas, até que você se depara com uma grande floresta e essa estrada começa a entrar nessa floresta. E essa floresta é uma floresta que você nunca entrou na vida. Mas você insiste pelo processo de autoconhecimento e resolve entrar. E aí você começa a entrar nessa floresta, e aí você olha para o lado e você só vê árvore, você só vê vastidão e se depara então com o desconhecido. Agora você já não está mais naquele lugar que você conhecia e já é um lugar mais profundo, desconhecido, onde você não tem referências para conseguir se orientar, mas você resolve seguir jornada. E aí essa estrada começa a ficar cada vez mais curta, as árvores começam a tomar proporções cada vez maiores e maiores quantidades, com muito galho, muito tronco, e aí você não consegue mais passar direito, e aquilo que era uma estrada começa a se tornar uma trilha muito apertada, e aí você começa a se deparar com uma limitação, até que você chega num ponto onde essa trilha desaparece e você está diante de uma vastidão de árvores e galhos e você praticamente não consegue passar nessa mata fechada. Ali você está completamente perdido,
sem referência, e tudo que você vê é uma vasta floresta sem caminhos para que você consiga seguir. Esse momento é análogo a esses processos mais profundos que você começa a entrar em contato, como as causas dos seus aspectos psicoemocionais, os seus conflitos, as suas dores, os seus traumas, os seus bloqueios. Se você não fazer algo a respeito dessa floresta fechada, em realizar um trabalho, em pegar um facão e começar a abrir uma estrada ali, você não vai conseguir seguir jornada e vai ficar empacado e seu processo vai paralisar. Você não vai conseguir atravessar. Você vai permanecer perdido no meio daquela vastidão toda, mas não vai conseguir atravessar. Esse é o momento em que você vai precisar olhar para os seus aspectos psicoemocionais, para suas dores, para suas feridas e realizar então um trabalho de liberar essas dores, de perdoar, de elaborar, atender esse passado que está batendo na porta, fazer as pazes com ele, ressignificar suas dores, e a partir daí, quanto mais você vai se harmonizando com todos esses aspectos, você vai então atravessando isso que antes era um limite. Enquanto você não fazer algo a respeito, não realizar um trabalho consigo mesmo, você vai ficar paralisado nesse processo, diante dessas feridas emocionais, e não vai conseguir seguir a sua jornada de aprofundamento em si mesmo. E aí sustentar práticas espirituais de autoconhecimento mais profundas se torna um grande desafio. Porque você está paralisado num ponto onde você não realizou aquilo que você precisa realizar. Você pode até sustentar muito forçosamente práticas de atenção plena, de meditação, de aquietação da mente ou outras práticas espirituais, mas muitas vezes você pode até ter algum sucesso, algum êxito, mas mais cedo ou mais tarde você vai perceber alguma limitação e vai perceber que existe ainda um nó que está atado e que está prendendo você. Você vai perceber uma âncora que está ali, muitas vezes impedindo você de progredir e dar passos cada vez mais profundos. Então, quando você chega diante dessa mata fechada, você percebe que só depende de você em pegar o seu facão e começar então a abrir caminho cada vez mais e realizar um trabalho sem o qual você não vai conseguir progredir. E aí, à medida em que você vai abrindo um novo caminho, através dessas atitudes e desse trabalho que você realiza consigo mesmo, com a mata fechada, você começa então a atravessar essa floresta. E aí chega um dia, chega um momento em que você atravessa esse vale, essa sombra, aí você chega do outro lado da floresta e quando você abre a última árvore, você vê se desbravando na sua frente um horizonte, montanhas, um campo aberto, o sol. E aí, por mais que esse lugar ainda seja desconhecido, ele não está obscurecido. Você consegue ter visão, você consegue ter perspectiva e aí você se torna menos perdido nesse caminho. E é assim também com o nosso processo interior. E se a gente não fazer um trabalho de tratar as nossas feridas emocionais, nós vamos ficar presos nessa grande selva, nessa grande escuridão e não vamos conseguir atravessar. E é justamente por isso que nós não vamos conseguir sustentar por muito tempo ou vamos ter muita dificuldade em sustentar práticas de autoconhecimento mais profundas sem que nós façamos esse primeiro trabalho nesse primeiro estágio. E aí vem a grande questão: Gregory, então eu devo deixar essas práticas para depois e realizar então primeiro esse trabalho psicoterapêutico, essa autoanálise, esse tratamento? Não, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e eu acho muito bacana que você faça ao mesmo tempo porque uma coisa vai auxiliar a outra. O que eu estou querendo dizer é que não dá para querer se aprofundar em âmbitos cada vez mais profundos sem que você tenha feito um trabalho inicial, que é pelo menos ali de tirar todo aquele excesso daquelas árvores, daquela mata fechada, que é trabalhar o seu aspecto psicoemocional. Então, práticas como atenção plena, meditação e outras práticas espirituais, inclusive, vão ajudar o seu processo de autoanálise e de cura dessas feridas emocionais. Mas você vai reparar que quanto mais você tratar suas feridas emocionais, mais você vai se harmonizando consigo mesmo e equalizando a sua própria mente. E aí, de uma forma muito natural, à medida em que você trata, sua mente vai se tornando menos barulhenta, menos ansiosa, menos preocupada, menos sintomática. E aí você percebe então que entrar em contato consigo mesmo, permanecer em silêncio, aquietar a mente e focar no momento presente, no aqui e agora, se torna algo muito fácil e muito natural. E aí você percebe que naturalmente, em essência, você já nasceu focado e com uma mente silenciosa. Você apenas perdeu isso à medida em que você foi passando ao longo da vida por todas essas questões e foi gerando todo esse entulho psicoemocional
que bagunçou a sua mente e te distanciou de si mesmo e do momento presente e acabou gerando todo esse agito mental. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se enriquecido com esse conhecimento, e é justamente por isso que eu montei esse canal, para falar sobre esses caminhos de autoconhecimento, sobre todas essas práticas e todo esse trabalho de cura emocional. Você deve estar aí se perguntando, ok, mas como que eu faço então esse trabalho psicoterapêutico, esse trabalho de tratamento e cura psicoemocional? Já que você está dizendo que precisa ser feito antes de eu conseguir sustentar essas práticas mais profundas. Esse canal aqui foi feito justamente para isso, e vocês vão reparar que eu vou colocar vídeos aqui semanalmente sobre esses conteúdos, e eu vou trazendo aos pouquinhos caminhos que vão ajudar vocês a entenderem como funciona esse aspecto de tratamento psicoemocional, onde você vai entrando em contato com a sua sombra, com as suas dores, desatar nós, desfazer bloqueios, crenças limitantes, ressignificar a sua infância, a relação com seus pais. Eu vou trazer muitos conhecimentos aqui que vão beneficiar vocês e que vão ajudar vocês a conseguirem tratar os seus aspectos psicoemocionais e a conseguirem se aprofundar no caminho de autoconhecimento. Nessa selva que eu falei, eu me considero apenas placas de sinalização que vão apontar os caminhos. Mas quem vai trilhar essa jornada vão ser vocês, com as suas próprias pernas, com seus próprios esforços, e vão ter que passar por essa escuridão por vocês mesmos. Eu apenas sou placas de sinalização que vai ajudar vocês a se orientarem nessa grande floresta. É necessário que a gente tenha placas de sinalização para que a gente consiga se orientar e fazer essa travessia de uma forma mais clara e mais facilitadora. E é para isso que eu estou aqui através desse canal. Lembrando, pessoal, que eu também estou no Instagram, psi.gregorymarchiori. Podem me seguir lá pelo perfil. Lá também posto conteúdos toda semana sobre autoconhecimento, psicologia, espiritualidade. Lembrando também que eu sou psicólogo, psicoterapeuta, realizo atendimentos psicoterapêuticos online. Se você se interessar, precisar de algum auxílio nesse processo de tratamento das suas feridas e de uma orientação no seu caminho, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu número aqui abaixo na descrição, que eu fico à disposição para poder melhor ajudar você em seu processo. Até um próximo encontro. Namastê!